Olá pessoal, tudo bem? Vamos à aula de tecido nervoso. Na aula de tecido nervoso, nós veremos três lâminas, que são duas do sistema nervoso central, a medula espinal e o cerebelo. E aí nós vamos visualizar a diferença de substância cinzenta e substância branca e ver a organização histológica desses dois órgãos. E do sistema nervoso periférico, nós veremos uma lâmina, que é o gânglio raquidiano. Bom, esse aqui é um esquema de um corte transversal da medula espinal. Então, nessa parte de fora aqui, nós temos a substância branca, que é composta, então, por axônios cortados transversalmente. Então, aqui a gente vê o axônio e ao redor estaria a bainha de mielina, que como é o citoplasma do oligodendrócito, né, ou seja, é gordura, é eliminada na preparação da lâmina. E então, na substância branca, não há corpos de neurônios. E aí a gente visualiza aqui, em forma de asa de borboleta ou H medular, a substância cinzenta, que é caracterizada, então, por ter os corpos dos neurônios, tá? É cinzenta porque, em vivo, se olharmos uma medula espinal cortada transversalmente em vivo, a parte interna aparece mais cinza, em função de ter essa organização que os corpos dos neurônios ficam nessa região. Bom, além disso, nós vemos aqui o canal central da medula espinal, recoberto, então, pelas células ependimárias, que tem semelhança com as células epiteliais, né? Parece um tecido epitelial. Aqui dentro, então, circula o líquido céfalo-raquidiano. Existe uma organização, né, desse H medular, essa região aqui ela é ventral e essa aqui ela é dorsal, tá? Então, os neurônios motores se localizam nessa região ventral e eles têm corpos grandes, tá? Bom, esses outros núcleos que aparecem aqui na substância cinzenta, tá? São células da glia. Nós não podemos identificar se é astrócito, oligodendrócito, porque por essa coloração não tem como ver essas características. A gente pode visualizar ainda muitos vasos sanguíneos e basicamente é isso. Esse é o esquema. Agora, um corte histológico, tá? De novo, então, substância branca, substância cinzenta em forma de asa de borboleta. Canal central da medula espinal. Esses mais escuros aqui, com formatos variados, porque são células multipolares. Então, é como se fosse uma estrela cortada, né? Então, o formato vai variar, porque depende do ângulo que pegou o corte. Essa região aqui é ventral, porque vocês podem, né, comparando aqui com a dorsal, a gente vê que tem corpos de neurônios grandes, que são os neurônios motores. Nesse aumento não é possível visualizar aqui as células ependimárias, tá? Aqui mostrando, então, as meninges, né, a pia mater, e aqui que né, acabou se separando a dura e a aracnoide. Bom, vamos para a próxima lâmina, então, que é o cerebelo. O cerebelo, então, ele está localizado nessa região aqui atrás, ele tem função, então, no equilíbrio, no movimento. E, ao contrário da medula espinal, a substância cinzenta é a região mais externa, tá? Então, a substância cinzenta no cerebelo, ela é dividida em 3 camadas, e é toda essa região aqui, que está até apontado aqui, ó. Substância cinzenta, também chamado de córtex, porque é a região mais externa. Lá na medula espinal, a substância cinzenta era mais interna, em formato de asa de borboleta.
tá? Então, aqui, o que caracteriza a substância cinzenta? De novo, corpos de neurônios, né? Só que aqui tem uma divisão, né? A gente vê que tem a camada molecular, que é a mais externa, que foi chamada assim porque inicialmente achavam, bom, aqui não tem neurônios, tem só moléculas, mas tem corpos de neurônios aqui, tá? Depois tem uma camada intermediária que tem neurônios grandes e é uma linha só de células. Esses neurônios se chamam células de Purkinje, tá? Neurônios de Purkinje. Então, o nome da camada é camada de Purkinje. E essa camada mais interna aqui tem muitos neurônios, né, pequenos. Esses neurônios são chamados de neurônios granulares. Então, recebeu o nome de camada granular. E internamente aqui são os axônios desses neurônios todos, né? Então, aqui é a substância branca, tá? Vamos ao corte histológico. Isso aqui é um cerebelo. Isso aqui são várias folhas cerebelares, como se fossem os giros, né, do encéfalo, tá, do cérebro. E aqui, então, ó, a gente tem essas três camadas que compõem a substância cinzenta. E aqui dentro, então, a substância branca, que são os axônios desses neurônios, tá? Então, a camada mais de fora é a molecular. Aqui, a intermediária, que a gente não está conseguindo visualizar nesse aumento, é a camada de células de Purkinje. E aqui, internamente, a camada granular, tá? E aqui nessa região, que a gente não vê corpos de neurônios, é a substância branca. Em maior aumento, então, camada molecular, camada de células de Purkinje e camada granular. Essas três camadas compõem a substância cinzenta, ou também chamado de córtex. E aqui está a substância branca, tá? Vejam a diferença, né, das camadas. Né? Se a gente apontar aqui e perguntar qual é a camada de células de Purkinje, camada molecular, camada granular. Órgão, cerebelo. De novo, agora aqui em maior aumento, para a gente visualizar, então, os neurônios de Purkinje, tá? Aqui está o corpo do neurônio, aqui estão os dendritos, que se ramificam bastante aqui na camada molecular, tá? E aqui os neurônios bem pequenos, que são esses neurônios granulares. Camada molecular, camada de células de Purkinje, camada granular. Última lâmina, então. Aqui está um corte, uma representação, né, esquemática de um corte de gânglio raquidiano. O gânglio é super pequeno, tá? O que é um gânglio? Um aglomerado de neurônios fora do sistema nervoso. Então, ele é central, ele é revestido externamente por uma cápsula de tecido conjuntivo, e aqui dentro a gente tem os corpos dos neurônios e fibras nervosas, tá? Reparem que esses neurônios são redondos, né? O corpo deles, diferente lá dos neurônios motores da medula espinal e das células de Purkinje, porque esses neurônios aqui são do tipo pseudo-unipolar, né? Em que ele tem um corpo, uma ramificação só, que se divide depois em duas, tá? Aqui estão os núcleos desses neurônios, e aqui ao redor a gente tem as células satélites, que são as células da glia do sistema nervoso periférico. Aqui, então, um corte histológico do gânglio raquidiano, mostrando a cápsula de tecido conjuntivo, os neurônios, os corpos dos neurônios pseudonipolares e as fibras nervosas. Aqui está mostrando um pedaço de um nervo, né? O que é um nervo? Um conjunto de axônios. E aqui, então, em maior aumento, a gente vê os corpos dos neurônios, o núcleo, o nucleolo, núcleo eucromático, que é um núcleo claro, que quer dizer, então, que essa cromatina está frouxa, essa célula produz muitas proteínas, né? E o citoplasma, então, rico em retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, que também tem, então, participação na síntese de proteínas, e aqui os núcleos das células satélites,
que são células, então, com função de auxiliar, nutrir, né, sustentar esses neurônios. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Desejo bons estudos a vocês.